Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita e nós queremos cumprimentar todos aqueles que nos assistem aqui em Ponta Grossa, no Paraná, na nossa cidade, através da TV a cabo local, mas também aqueles que nos assistem de todos os lugares do Brasil através da internet, sem esquecermos daqueles que acessam nossa página no YouTube. E não raro, Silvia, a gente recebe, quando estamos ao vivo, nas quintas-feiras, aqueles que deixam seu recado, perguntam, ou deixam mesmo o nome para o sorteio, de outras localidades, de outros estados. Cada vez mais frequente a gente tem os nossos telespectadores que também estão criando o hábito de nos acompanhar nas quintas-feiras à noite, quando o programa é ao vivo, ou mesmo reprises, ou nos programas que ficam registrados no nosso canal no YouTube. É sempre uma alegria estarmos aqui, nós convidamos todos vocês, agradecemos pela audiência e estaremos agora, nessa próxima hora, falando a respeito do Espiritismo. O Espiritismo que vem nos ensinando que a felicidade não está atrelada ao ter problema ou não ter problema, mas a felicidade está atrelada à capacidade que temos de resolver os problemas, das situações que Deus coloca nos nossos caminhos, nos educando, preparando-nos o nosso lado moral, dando-nos possibilidade de nós nos tornarmos criaturas mais fortes. E a felicidade, ela está muito ligada à fé. No Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito benfeitor, ele diz que a fé é o sentimento inato da nossa predestinação. Então, nós devemos ter fidelidade aos caminhos da nossa predestinação, através daquela viagem interior, para conhecermos por que estamos aqui e qual é a nossa missão. Porque é dentro de nós mesmos que nós vamos encontrar referências, já que somos filhos de Deus, e dentro da nossa intimidade é que nós vamos buscar forças para superar todos os desafios da vida. E a fé, Maurício, não é ver a pedra do caminho não como obstáculo, mas como um degrau, que a gente suba nesse degrau e consiga ver lá na nossa frente o nosso caminhar lá no futuro? Não de uma maneira simplesmente porque tem que ser, né? Ah, então eu sou obrigado, porque é difícil o convencimento quando a gente imagina que é dessa maneira, mas sim uma construção desse entendimento de que Deus efetivamente é Pai. Se é Pai, nos auxilia, e se nos auxilia, a gente percebe que os obstáculos, eles servem como catapultas, como degraus, como alavancas para esse progresso, para adquirir virtudes, competências, capacidades que a gente não tinha. Intelectualmente, muito fácil de perceber, não é? Você vê, a gente estuda um tanto, termina um curso universitário, termina o ensino médio que for, a gente se percebe, poxa, foi difícil, paguei um preço, esforço, horas sem dormir, mas eu percebo que eu sou mais competente. Ganhei a conquista. Um esforço, uma conquista. Moralmente é da mesma forma. Só que aí os esforços, eles são morais. Nos exige a paciência, a humildade, a resignação. E fé é exatamente isso. É não saber como, mas sabendo que Deus está nos guiando. E hoje nós temos um assunto inédito. Nunca tratamos desse assunto. Falamos en passant, né, Maurício, desse assunto, mas integralmente num programa ainda não, né? Hoje nós vamos falar, e muito embora a gente conviva com ele diariamente, porque dá uma falsa impressão, ou a gente tem essa impressão de que a mídia privilegia muito desse assunto, que sempre acaba sendo manchete, e acaba sendo as manchetes do nosso falar, né? A gente sempre destaca esses assuntos no nosso cotidiano, na mesa de refeição com a família, no ambiente de trabalho, com os colegas, e a gente sempre está falando sobre violência. É um assunto muito presente conosco, não é, Silvia? Muito presente, Maurício, muito prevalente em todos os ramos da sociedade do nosso país, e não poderia ser diferente, porque quem de nós não quer viver em paz dentro do nosso próprio lar ou extramuros, na sociedade em que vivemos, no ambiente em que vivemos? Todos nós queremos viver em segurança. E essa não é uma preocupação apenas do homem do século XXI. O homem do século XIX também se preocupava com isso.
Tanto que Kardec achou interessante colocar no Livro dos Espíritos esse assunto, quando ele trata das leis morais no quesito lei da liberdade. Porque Kardec, ele afirma, antes de perguntar para os espíritos, algo contundente. Ele diz: o homem é cruel. Bastante contundente, bastante pontual. Será, ele pergunta para os espíritos, que no seu lado moral, ao invés de avançar, ele está recuando? E os espíritos respondem: você se engana. Olhe no conjunto e verás que o homem avança no seu lado moral, porque ele já tem capacidade de fazer um diagnóstico do que é o mal e impor barreiras para conter o mal. E esse ensinamento dos espíritos vem corroborar as estatísticas sobre violência. Um estudo das estatísticas sobre a violência vem nos mostrando que em todos os campos do comportamento humano, a violência vem diminuindo, com exceção do campo da juventude. Então, hoje nós não temos mais a escravidão, não temos duelo. Na jurisprudência, nós temos estatutos que protegem a criança, o adolescente, o idoso, a mulher, até os animais são protegidos. Aquilo que era engraçado e bonitinho, de matarmos um passarinho com uma espingarda de chumbinho, hoje é inadmissível. Nem mesmo as crianças acham graça mais nessa atitude. De maneira que, no conjunto, como dizem os espíritos, a violência vem diminuindo. No entanto, não é por esse fato que o problema está resolvido. Nós temos grandes preocupações com a violência dos grandes traficantes, dos grandes ladrões, dos estupradores, mas uma violência que nos preocupa sobremaneira é a violência do homem comum, do pai de família, que ao ser atingido no seu carro, levanta-se com uma arma em punho e mata o outro condutor. Os crimes passionais realizados pelas mães de família. E quantos traumas geram as atitudes violentas de jovem que saem de suas casas com armas escondidas, entram nas escolas e acabam com a vida dos seus professores, dos seus colegas, em atitudes trágicas que mexem com toda a humanidade. E nós observamos, como dizia o Maurício há pouco, que a mídia magnifica esses acontecimentos, repetindo centenas e centenas de vezes o acontecimento, repercutindo por semanas e semanas o mesmo acontecimento, de maneira que, para os nossos olhos, dá-se a impressão que o ato é muito pior do que ele é na realidade. E tem a ver também, Maurício, com os nossos próprios olhos, a lente que vê a violência. Porque quando nós estamos bem, em paz, serenos, nós enxergamos esses atos de uma maneira. Mas quando nós estamos rancorosos, quando nós estamos magoados, quando nós trazemos raiva dentro do coração, a lente que vê a violência vai ver a violência em toda a sua potencialidade. Nós tivemos um acontecimento recente, que acabou de sair na mídia, de uma criança, de um jovem, que ganhou uma arma de presente do seu pai. Foi até a escola, assistiu um tanto das aulas e depois acabou com a vida, usando a arma, de várias e várias pessoas dali do seu conhecimento, do seu círculo de amizade. E é uma pergunta difícil de responder, Maurício, a que eu vou te fazer. Quem foi mais violento? O pai, que presenteou o filho com algo desse valor, ou a criança, o jovem, que pegou a arma, se dirigiu à escola e matou seus colegas? É fácil responder essa pergunta? Não é simples, mas a gente percebe que a violência ela não ganha, não é instantânea. E sim, ela nasce e finca raízes através de um processo onde muitas das vezes nós mesmos alimentamos essa violência. Quando o jovem é capaz de entrar numa igreja da comunidade negra da sua cidade, onde ele é capaz de conviver um tempo com eles durante o culto e a leitura de textos evangélicos, no estudo bíblico que faziam conforme a sua crença e os seus ritos religiosos, e só então ele saca da arma presente do pai para matar a muitos, a pergunta, claro, é essa: o rapaz é de muita violência. Mas quando reflexionamos que ele, na verdade, apenas estava utilizando o presente do pai,
isso ganha uma outra profundidade nas nossas reflexões. Muitas das vezes não percebemos que as nossas atitudes violentas geram violência. E são violências surdas, porque é um gesto de violência um pai a presentear o filho com uma arma. É um gesto de violência um pai, uma mãe, em frente dos filhos, agredir fisicamente alguém. Ou ainda, do pai que violenta o filho, a filha até a morte, porque ela não seguia os preceitos religiosos de maneira interpretada de uma maneira ortodoxa e fechada que ele fazia da igreja cristã que ele frequentava. Como pode um pai provocar uma violência física dessa intensidade num filho, porque ele não concorda ou não segue os preceitos religiosos fechados e numa interpretação quase literal que ele faz dos escritos evangélicos. Então a violência nasce em nós em pequenas coisas e ela ganha raízes de maneira sutil. Por isso a necessidade de nós avaliarmos, ao invés de nos chocarmos com aqueles que geram grandes impactos de violência, como há pouco dizia a Silvia, os criminosos, os fanáticos, os assassinos, porque esses a legislação ela cobre esses ou alcança esses quando a justiça se faz presente. E a violência da nossa intimidade. E a violência que nós alimentamos no nosso lar. A violência do silêncio, daquele que não dialoga com o filho, com a esposa. A violência daquele que irrompe o lar com impropérios, quando não, chegando às vias de fato da violência física. A violência daquele que é capaz de não perdoar um deslize de alguém no trânsito, uma fechada, algo assim, que muitas das vezes é feito por descuido, por distração ou por uma mente muito preocupada com suas atribulações e não desculpa e chega às vias de fato, querendo tomar satisfação. É dessa violência que nós devemos mais temer, a violência que alimentamos em nossa intimidade. Dessa violência que nasce, cresce sutilmente, de maneira surda e irrompe, muitas das vezes, causando grandes dificuldades para nossas economias emocionais, para o nosso psiquismo e para o nosso derredor. Porque a violência dos outros, os outros deverão se preocupar, mas é a violência que eu ainda carrego em mim. E nada melhor do que a violência, o antídoto dela, que é fomentar a paz, alimentar a paz. E é esse exercício que muitas das vezes nos falta, Silvia. O exercício de pacificarmos, de buscar essa paz, de substituir a reação pela ação, porque a reação geralmente é violenta. Substituir a reação impensada pela ação refletida em torno da paz. Aí sim, começamos a tirar a erva daninha da violência que está enraizada na nossa intimidade para plantarmos sementes de paz. E o seu falar me lembrou um pensamento de Aristóteles, que você deve conhecer, Maurício, onde ele dizia o seguinte, que zangar-se todo mundo pode, é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, no tempo certo, da maneira certa, do modo certo e pelo motivo certo, isso não é fácil. Melhor desistir de se zangar. Então não vamos nos zangar, ou então vamos fazer a prova do 25. Daqui 25 anos, o que você me fez vai ser relevante? Não vai, né? Então vamos esquecer, porque Deus está no controle de tudo, então vamos deixar na mão de Deus e seguir a nossa vida em paz, porque nós seremos muito felizes não tendo esses pesos sobre os nossos ombros. Nós vamos fazer um breve intervalo agora e já voltamos com o nosso convidado e com a continuidade do programa sobre violência na visão espírita. Nós já voltamos. Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. Sempre iniciamos nosso segundo bloco trazendo uma sugestão para você de alguma obra espírita. E dessa vez, mais uma vez, trazemos um item da coleção Momento Espírita. Se você já escutou no rádio aqui em Ponta Grossa, em várias localidades, são mais de 200 cidades no Brasil e 2 no Paraguai, elas sempre vinculam programas chamado Momento Espírita de 5 minutos. E são sempre mensagens de otimismo, de alegria, de reflexão das coisas do cotidiano em torno da temática espírita. O programa, que começou no final dos anos 90, repercutiu de tal forma e teve tal sucesso que desdobrou-se em outros produtos, como CDs, são mais de 20 gravados, e livros. Esse
é o 12º. São sempre aquelas mensagens mais pedidas, mais baixadas no site, mais comentadas pelas pessoas, e aí então elas tornam-se ou CDs ou elas tornam-se livros. E esse aqui, o volume 12, ele traz exatamente mensagens que foram vinculadas nesse programa de rádio e agora elas estão em textos para que a gente possa ler, refletir, analisar com mais cuidado do que simplesmente aqueles 5 minutos do tempo na rádio. E aí as mensagens são classificadas ou são condensadas por temas, e aí fala-se sobre Deus, sobre amor, sobre educação, felicidade, virtude, sobre a vida, sobre paz, sobre mãe, gratidão. Sempre mensagens de 1 a 2 páginas, um tempo de 5 minutos, não mais do que isso de leitura, que é o tempo do programa na rádio, e a gente nos oportunizamos então reflexões bastante interessantes. Todas as mensagens aqui são aquelas que você também encontrará no site do Momento Espírita, momentoespírita.com.br, onde você vai encontrar a mensagem escrita e também o áudio, aquele que foi vinculado na rádio, que foi ao ar, você também consegue escutar a mensagem. E aí então os outros produtos que você também pode utilizar, o livro e o CD Momento Espírita. A nossa dica é essa aí. Se você achou interessante, se você quer conhecer um pouco mais dos produtos e de toda a série Momento Espírita, os mais de 10 livros, os mais de 20 CDs, trilhas sonoras do programa, muitas das vezes as pessoas gostam da música, eles tocam, também são comercializados as trilhas sonoras do programa. Procure nas livrarias que as casas espíritas oferecem, assim como aqui em Ponta Grossa a gente indica as 2 livrarias que funcionam em horário comercial, a Livraria Espírita A Educadora, na Rua Santos Dumont 620, ou ainda a Feira do Livro Espírita, que está no Shopping Antártica, a loja entrada no piso da Avenida na Rua Santos Dumont, a entrada da Feira do Livro Espírita. Nesses 2 locais você pode encontrar este e muitos outros livros. Se você nos acompanha ao vivo, nas quintas-feiras, quando estamos aqui na TVM ao vivo, você pode também deixar o seu contato pelo telefone, pela nossa página no Facebook, e aí nós vamos registrar o seu nome e ao final do programa sortearemos este livro, de repente ele pode ser seu. Então, nossa dica de leitura hoje é Momento Espírita, especificamente o que temos aqui, o volume 12. A nossa dica de leitura para você é essa, hoje, e agora nós vamos para a nossa entrevista. Silvia. Nós estamos recebendo hoje, no programa Presença Espírita, o nosso companheiro Vinícius de Andrade Vieira. O Vinícius é vice-presidente da CEFAM, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, e ele também é um colaborador assíduo aqui do programa Presença Espírita ao longo desses 8 anos de programa. E vai falar conosco desse tema palpitante, desse tema importante para a nossa reflexão, que passa por todos os setores da sociedade, que existe estudos, pesquisas, mas acima de tudo existe a preocupação de nós cristãos com o que acontece no mundo agora. Seja bem-vindo, Vinícius. Boa noite, Silvia. Boa noite, Maurício. Boa noite aos nossos queridos telespectadores, que são a razão de existência desse programa. Para nós, constitui-se uma felicidade estarmos aqui hoje, dividindo um pouco da nossa vivência, do nosso estudo. Vinícius, o mundo de hoje, ele parece que está passando por uma fase onde a violência impera. Parece que a violência está no DNA da sociedade, né? Por que Deus permite que a situação chegue a esse ponto que nós comentamos agora com o Maurício, da criança que mata, dessas situações mesmo no nosso país, de violência tão gritante, tão marcante? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Bom, como havia sido comentado no bloco inicial, talvez a violência não esteja nesses níveis em que nós estamos assistindo na televisão, na mídia, enfim, em todos os veículos da mídia. Porque eles costumam nos bombardear, como bem você colocou no primeiro bloco, incessantemente com a mesma notícia, a impressão que nós temos que realmente o mundo se encontra um verdadeiro caos. Mas por incrível que pareça, ou por mais absurdo que possa parecer para algumas pessoas, nesta fase pela qual o planeta está passando, que é essa fase de transição planetária, que durante muito tempo nós já viemos conversando aqui no programa, vários convidados estiveram aqui comentando a respeito disso,
essa fase, essa situação que o planeta passa, é um fenômeno perfeitamente natural, porque gera uma mudança muito grande, uma transformação muito grande, e uma transformação, quando ocorre, normalmente nos traz sofrimentos. Por quê? Porque nos faz sair do comodismo, faz com que a gente tenha que se mexer para nos adequarmos à atual situação em que nós vamos nos encontrar. Então, como essa mexida não foi apenas nos indivíduos, mas no planeta como um todo, vários irmãos nossos que nunca, fazia muito tempo, não tinham oportunidade de retornar à crosta terrestre na vida carnal, estão tendo a oportunidade, muitas vezes derradeira, de permanecer no planeta durante essa transição, mas vêm com pensamentos de séculos atrás, com pensamentos de milênios atrás, enraizados, e agem e pensam conforme a época em que viviam e que se cristalizaram naquela situação. Então, nós vamos ver a violência tomando conta de determinados setores, nós vamos nos assustar muitas vezes com as práticas utilizadas por alguns órgãos, como o Estado Islâmico, como o narcotráfico do México, que ainda optam pela decapitação das suas vítimas e nos assombram com métodos utilizados na Idade Média, com métodos utilizados na Idade Antiga, há muitos milênios atrás se utilizavam esses métodos. E nós nos assustamos hoje, nós acabamos nos comovendo com essa situação. A escala dos mundos que Kardec coloca em O Evangelho segundo o Espiritismo, aliada à escala dos espíritos, que Kardec coloca em O Livro dos Espíritos, justificam muito dessa situação que nós passamos aqui no planeta agora. Nós estamos saindo pela escala de Kardec de um planeta de expiação e provas para adentrar num planeta de regeneração. Só que nós estamos naquele momento em que nós não somos nenhum e nem outro. E ainda que fôssemos um planeta de regeneração, estaríamos na escala mais baixa, nos primeiros níveis da regeneração. Assim como o planeta, os habitantes que ocupam esse planeta também se encontram nas escalas mais ínfimas da escala espírita. Somos aqueles espíritos classificados como espíritos ainda imperfeitos, espíritos mais voltados ao mal do que ao bem, que estamos tendo, então, a chance de nos reeducarmos através da existência carnal para termos a condição de permanência no planeta. Allan Kardec, em Obras Póstumas, nos coloca um exemplo muito simples, porém portador de uma verdade muito grande e muito fácil de ser entendido. Quando ele nos cita o exemplo de uma casa velha em que nós estamos morando e que nós necessitamos derrubar aquela casa velha para construir uma casa nova, mais confortável, mais adequada às nossas situações. A nossa casa velha, por pior que estejam as condições, ela nos permite em determinadas condições de vida. Ela tem as suas frestas, as goteiras, infiltrações, enfim, ela já não é exatamente adequada, mas ela nos fornece abrigo. Mas está lá. Está lá. Quando nós vamos construir a casa nova, nós precisamos primeiramente derrubar essa casa antiga. E em derrubando essa casa antiga, o caos toma conta do local. Porque aquela casa vira montes de escombros. E a desordem e a desorganização, então, tomam conta do local. Até que se retire todos esses escombros para podermos limpar o terreno e construirmos, então, a casa nova. Nós estamos vivendo um momento justamente em que a casa está no chão, em que nós não temos condições de fazer nada diferente enquanto não limparmos o terreno, enquanto não tirarmos aqueles escombros de cima do terreno para então edificarmos uma casa que aí sim será agradável e confortável à nossa nova situação, à nossa nova condição espiritual e condição espiritual do planeta. Então, mais uma vez a gente retorna que a violência talvez não esteja com tanta ênfase ou com tão disseminada como a gente vê, mas como a gente pode imaginar. Mas essa situação que a mídia nos coloca, a impressão que nós temos é que todos, tirando a nossa pessoa, podem ser potenciais inimigos de cada um.
Bom, nós estamos quase com o tempo terminando, Vini. E nós temos uma pergunta aqui importante que a gente vai deixar para o segundo bloco, porque ela também é uma pergunta que nos gera muita reflexão, que é a origem da violência, né? De onde nós carregamos as atitudes desesperadas de violência, de onde trazemos, muitas vezes, a sensação da desforra, da vingança, que faz com que a gente haja, muitas vezes, com mais violência do que aquele que provocou o sofrimento em nós. Nós vamos fazer um intervalo, você vá refletindo sobre esse assunto tão importante para todos nós e mande suas perguntas para o telefone 3028-7122. O Maurício também está online na nossa página no Facebook, já ali conversando com muitas pessoas, porque muitas pessoas participam, mas inbox também enviam as suas dúvidas. E nós vamos fazer um intervalo agora e já voltamos com o programa Presença Espírita. Olá, nós estamos de volta com o terceiro bloco do programa Presença Espírita e você pode ligar aqui para o telefone 3028-7122 para mandar as suas perguntas e para participar do sorteio do livro Momento Espírita. Nós estamos recebendo hoje o Vinícius Vieira, que está falando conosco da visão espírita da violência. E eu já perguntava no bloco anterior a origem da violência, Vinícius, porque todos nós não carregamos o DNA de Deus dentro de nós, então nós não temos uma parte dentro de nós boa. Como é que nós somos capazes de atos muitas vezes tão atrozes? Pois é, Silvia, não apenas nós, mas como os estudiosos, os filósofos e outros estudiosos, psiquiatras, psicólogos, sempre buscam, ou há muito tempo já vem buscando, resposta para essas perguntas. Cesare Lombroso, criminalista italiano no século XIX, chegou a propor que características fisiológicas da pessoa pudessem identificar possíveis criminosos. E abrindo um parênteses, assim, para que até a gente tenha um estado de descontração, eu fico me perguntando, dentre essas características que Cesare Lombroso nos coloca, é o nariz grande. E a gente pensa, ele é italiano, então metade da Itália estaria envolvido, porque todos os italianos têm nariz grande. O meu nariz, eu estaria na fila dos condenados. Mas, brincadeiras à parte, foi uma tentativa de se buscar nas características fisiológicas da pessoa algo que pudesse prevenir ou já prever que aquele cidadão seria um cidadão criminoso, teria a criminalidade. Outras teorias vêm nos colocar que o meio onde a pessoa está inserida seria responsável por essa violência. Eu colocaria em xeque essas duas teorias, colocando a situação de que muitas pessoas que possuem essas características fisiológicas, muitas pessoas que vivem em meios violentos, que têm familiares dentro de casa que são quadrilheiros, que são violentos mesmo, não agem de forma violenta. Muito pelo contrário, são pessoas de bem, são pessoas que agem completamente de um modo inverso àquele previsto por essas duas teorias. E uma situação também que coloca em xeque essas teorias é a oposição. Pessoas que não possuem aquelas qualidades fisiológicas, aquelas características fisiológicas, e agem como criminosos. Pessoas que vivem em meios felizes e pacíficos e que, no entanto, agem com uma extrema violência. Então, busca-se, através dessas duas teorias, uma forma exterior de encontrar a violência. Algumas pessoas dizem que o Brasil passa por uma situação difícil, que o Brasil passa por essa violência, por essa corrupção, porque fomos colonizados por aquilo que pode se chamar a escória de Portugal. Vieram para cá pessoas criminosas,
Pessoas que a coroa portuguesa não queria mais na metrópole. Eu, pessoalmente, não posso concordar com isso. Olhando única e exclusivamente pelo sentido material, a Austrália e a Nova Zelândia deveriam ser iguais. Porque foram gigantescos presídios onde a coroa da Inglaterra enviava aqueles que eram indesejáveis. Então, não se justifica isso aí. Nós vamos encontrar em Kardec, em O Livro dos Espíritos, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, quando trata das leis morais, notadamente na lei de destruição, Kardec questiona por que o ser humano age com essa violência, por que a predominância da guerra, por que a crueldade. E os Espíritos nos dizem, então, que é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Então, nós vamos ver que a violência é um estado interior. É o estado da alma, né? É o estado e da não alma. tem nada a ver com o corpo, não né? Tem, exatamente. É nesse ponto que essas teorias que buscam uma justificativa externa para a violência, elas pecam. A violência vem de dentro de nós. Quando nós estamos insatisfeitos, nós explodimos. E a mídia vem, então, todos os dias demonstrar essa explosão. Todo violento está insatisfeito com alguma coisa. E como não sabe como resolver esses conflitos internos de uma forma sadia, ele parte para a única forma que ele conhece, que é a violência, que é a coerção, que é a forma bruta, a brutalidade em si, a agressão mesmo. Física mesmo. Então, nós vamos ver que o mundo não oferece muitas propostas que não sejam materiais para resolver os problemas espirituais. E aí é difícil chegar no denominador comum, porque não se resolve problemas da alma com propostas materiais. Nós precisamos trabalhar a alma. Nós temos que ver o indivíduo como um ser multidimensional, como um espírito imortal e é através da educação, mas não só a educação formal, a educação institucional, mas a educação moral que terá o poder, então, de resolver esses problemas, de resolver esses conflitos morais que geram, então, a violência em cada um. Vinícius, quais são os tipos de violência? Na minha opinião, a violência é uma só. Mas, para questão de pedagogia, questão de ensino, os estudiosos classificam a violência em algumas categorias. Basicamente, física e moral. Divide-se, claro, em subclasses essa classificação, mas a física é aquela que nos assusta, porque ela aparece. Nós vemos a pessoa agredindo, nós vemos a pessoa sendo agredida, nós vemos as marcas físicas que essa agressão causa a alguém. Nós vemos o sangue, Nós vemos o sangue, mas não é a pior. A violência moral, que não aparece, essa violência, sim, ela gera transtornos muito grandes. O bullying, que a gente está tão em moda hoje, é uma coisa que já existia. E hoje nós vemos as consequências desses atos. Aqueles criança que de repente ganhou a arma do pai e foi lá e praticou aquele crime, nós não sabemos o que ele passava. Nós vemos muitos casos nos Estados Unidos de alunos que sofriam o bullying e chegam na escola e matam os colegas e, na sequência, acabam cometendo suicídio. Então, é uma dor muito grande. E, como eu dizia, essas subclasses, nós vamos encontrar a violência doméstica, a violência familiar, nós vamos encontrar a violência sexual, nós vamos encontrar a violência institucional, que é aquela violência praticada contra grupos, contra os judeus, contra os negros, contra os homossexuais, contra os muçulmanos, que agora está em moda. Que professam outra fé, né? Que professam outra fé. A negligência como forma de violência. E existe a violência quando um governante desvia dinheiro público, deixando de atender às necessidades de saúde, de educação, de segurança do cidadão. Existe violência quando o empresário corrompe um funcionário público para que a sua empresa seja beneficiada numa licitação. Existe violência quando um pai incentiva que um filho adote uma atitude desonesta no esporte ou na escola ou em algum lugar para tomar vantagem de alguém.
Existe a violência quando o pai presenteia um filho com uma arma. E são violências essas violências a gente não vê, né? São violências que a gente não vê. São violências silenciosas, Exatamente. Né? E a gente não vê, mas sente as consequências. Os resultados. Né? Vinícius, por que agimos com violência? Você falava... Muitas vezes nós estamos descontentes, muitas vezes nós estamos num estado de sofrimento qualquer, mas isso não é explicação para agirmos com violência. Jesus foi vilipendiado, tripudiado, crucificado e agiu com uma mansuetude, dando para nós um exemplo de como deve ser o nosso comportamento. As questões de autoestima interferem para que a gente ache, ou realmente esse instinto animal que nós carregamos ainda fala mais forte que a nossa moral? Não, Silvia, com toda certeza a autoestima influencia muito. Nós agimos com violência porque não nos sentimos amados, então nós nos armamos contra tudo e contra todos. Nós costumamos alimentar dentro de nós o ódio, o egoísmo, o orgulho, esses sentimentos negativos que começam a corroer o nosso interior. E como dói em nós, e nós temos a incapacidade de admitirmos que a culpa daquilo é nossa, nós jogamos nos outros. Então vamos atrás daqueles grupos que não pensam como nós vamos atrás dos judeus, dos homossexuais, dos muçulmanos, daqueles que torcem para um time contrário ao nosso. Vamos descontar em alguém. Eu preciso descontar em alguém uma dor que eu mesmo estou causando dentro de mim. É aquilo que a psicologia coloca como a sombra. E Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, coloca: por que o bem que eu quero eu não faço? E por que o mal que eu não quero, esse eu faço? Porque essa falta de controle que nós temos da nossa própria sombra, da nossa própria... esses conflitos interiores que nós enfrentamos todos os dias. Nós vamos saber daqui a pouco quais são as consequências de tudo isso, né? Porque quando nós invadimos o espaço do outro, quando nós invadimos o sinal vermelho, por exemplo, aquele espaço por direito não é mais nosso. Era 1 minuto atrás, será daqui a 1 minuto, mas naquele momento, pela jurisprudência, não é. E um ato que parece tão banal pode gerar até homicídios, né? Então, a gente vai ver quais são as consequências da violência na cidade onde moramos, na sociedade onde moramos e dentro da nossa intimidade. Mas nós estamos chegando já no fim do programa. Vamos para o último intervalo e vamos para o último bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Estamos falando hoje sobre a violência na ótica espírita com o Vinícius Vieira e nós já perguntávamos para ele quais são as consequências da violência na nossa vida e na sociedade. Então, Silvia, Joana de Ângeles vem nos ensinar que o agressivo, ele torna-se vítima da sua agressividade, hoje ou posteriormente. E que, gerando ódio, ele atrai para si aqueles que se lhe assemelham e se perturba com eles. Ou seja, a nossa primeira consequência em agir de forma violenta, em agir agressivamente, é atrair para nós os nossos semelhantes pela lei de atração, pela lei de sintonia. E isso nos perturba mais ainda, porque não tendo equilíbrio e recebendo entes encarnados e desencarnados que também agem com desequilíbrio, o desequilíbrio tende a aumentar cada vez mais. Como ninguém escapa de si, como nós todos temos na consciência as leis de Deus, por mais que a gente se esconda, por mais que a gente faça bem feito, entre aspas, aos olhos do mundo, a nossa violência, da nossa consciência nós não escapamos. Então nós não temos paz enquanto esse problema não for resolvido. Nós somos sujeitos, então, à lei de causa e efeito, à lei de ação e reação. Nós teremos que espiar e reparar o erro que nós cometemos. É por isso que Jesus, naquela oportunidade em que estava sendo preso, fala para Pedro: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido, nos alertando que os nossos atos geram consequências e que essas consequências voltarão para nós. Ele teve a oportunidade de dizer também
que a cada um será dado conforme as suas obras. Não é uma única vez que ele nos explica as consequências da violência, dos nossos atos, aqui mais especificamente que nós estamos tratando da violência. Então, essas consequências com certeza voltarão para nós mesmos. Ô Vinícius, não seria a aplicação da pena de morte no Brasil, como algumas pessoas defendem, uma solução para diminuir a violência, acabar com todas as pessoas que praticam a violência? Sob um prisma jurídico, isso é uma impossibilidade, porque a Constituição Federal, no seu artigo 5º, no inciso 47, o artigo 5º como um todo é uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser alterado, ela proíbe a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, juridicamente, já não havia como fazer. Augusto Cury, psiquiatra e médico brasileiro, tem uma frase que se tornou famosa: a violência gera violência. E Joana de Ângeles vem nos ensinar também que a morte do delinquente não vai trazer de novo a vida à sua vítima. Então, não é eu eliminando aquele causador que a vítima vai voltar. E eu completo, também não traz a paz para os seus familiares. Porque, como a pena de morte é uma vingança que o Estado coloca a determinados comportamentos, e a vingança sendo alguma coisa ruim, voltamos para Jesus. Uma árvore má não pode produzir bons frutos. Então, a pena de morte não terá o condão de resolver o problema. Até porque, desde que o homem existe, a pena de morte é aplicada. Antigamente para qualquer crime, hoje para os crimes mais violentos. E nunca resolveu. Existem crimes violentos, existem crimes de outra natureza que não foram extinguidos pela pena de morte. A Joana de Ângeles, novamente, nos coloca ou nos aconselha para que a gente não engrosse a fileira daqueles que são violentos e que querem eliminar ou pensam em eliminar aqueles outros que também são violentos. E nós, para completar, também não estamos livres de, num momento de cólera, em que nós perdemos a razão, cometemos um crime. E daí nós seremos, então, a vítima. Podemos ter uma vida toda boa e, num único momento, nós sermos caçados, então, pela lei, pela pena de morte. É interessante, né, Vinícius? Porque a pena de morte não deixa de ser um fato violento, né? Que vai matar o violento, mas não vai matar a violência. A violência vai continuar. E qual que seria a solução, então? Para que... qual é o que falta para termos paz na humanidade? O autoconhecimento. É a atitude individual de cada um? É a atitude individual. É o autoconhecimento, o despertar da consciência. Porque quando nós temos a consciência desperta, a partir do momento em que nós nos equivocamos ou vemos que vamos nos equivocarmos, nós freamos. Ou, se já fizemos o ato, nós procuramos mais rapidamente refazer ou reparar aquele ato equivocado. Nós não podemos tratar a violência, como já foi dito no outro bloco, como uma causa material. Seria, por exemplo, como se eu culpasse, culpando a matéria por algo que não foi a matéria que fez. Eu citaria o exemplo de eu trocando a caneta ou o computador de um escritor, eu com isso mudar o estilo desse escritor escrever. Não é ali, não é o instrumento que faz a violência, mas sim o espírito que habita esse corpo, o espírito que está dando animação para esse corpo. Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, vem colocar que a agressividade, ela desponta desde os primeiros passos, desde os primeiros dias da criança. E é pela educação que nós teremos, então, que transformar, ao percebermos isso, as atitudes dessa criança. E naquele adulto que já está praticando o ato equivocado, qual seria, então, a solução? Aí teria que ser a repressão. Porque nós precisamos impedir que aquele indivíduo pratique o mal para protegê-lo e para proteger todos aqueles que estão no seu caminho. Então, há necessidade de cercear esse mal, impedindo que ele venha a acontecer. Ô Vinícius, quando o planeta Terra chegar no seu auge de planeta de regeneração, a violência vai ter fim? Vai ser esse aí o ponto? Ou vai ser uma coisa transitória?
aos poucos, não vai ter uma solução de continuidade. Transformou-se num planeta melhor, a violência acabou. Vai ser uma construção. Nós temos que olhar a natureza. A natureza nunca dá saltos, ela caminha progressivamente. Que a violência e o mal vão sumir do planeta, isso é uma certeza absoluta, porque não são obra de Deus. E o que não é obra de Deus é transitório. Então, elas tendem a desaparecer realmente do planeta. Hoje, por exemplo, nós não estamos mais tão indiferentes ao sofrimento dos outros. Há pouco tempo atrás, nós simplesmente ignoraríamos que pessoas estivessem sofrendo ao nosso lado. E nem dos animais, né? E nem dos animais. Hoje, nós já nos comovemos, a própria legislação, como foi colocado no primeiro bloco, protege os animais, protege os idosos, protege as crianças. Impensável uma situação dessa no século XIX. Impensável uma situação dessa nos séculos anteriores. O que demonstra que nós temos, sim, evoluído. Estive lendo um livro do jornalista chamado Gilberto de Menstein, chamado O Cidadão de Papel. E ele traz dentro do corpo do livro estatísticas que vêm comprovar que a educação, como instrução, já é um instrumento poderosíssimo para diminuir a violência. Ela não acaba, mas ela diminui. Imaginemos se a gente conseguisse, além da educação como instrução, agregar a educação moral. A educação do espírito educação imortal, do espírito, né? Tratar justamente na causa e não apenas os efeitos da violência. E nós, como espíritas, temos que ter uma postura, né, Vinícius? Qual é a postura, não só de nós espíritas, mas nós cristãos perante a violência? É isso que eu ia comentar. Não só os espíritas, mas os cristãos. Nós temos que adotar os postulados de Jesus, a conduta, na nossa conduta, os postulados de Jesus no dia a dia. Vivenciar, então, a doutrina que Jesus veio trazer para nós, o perdão, a tolerância para com aqueles que são diferentes de nós, aprendermos a devolver o mal que recebemos com o bem. São condutas que nos fazem melhorar e nos desligam, então, dessa situação primitiva que nós ainda nos encontramos. Eu tenho que entender, por exemplo, que eu não vou resolver o problema da violência do Brasil. Eu não vou resolver o conflito guerrilheiro na Colômbia, que já dura mais de 30 anos, e muito menos os conflitos milenares que vêm acontecendo no Oriente Médio. Mas eu posso resolver a minha violência. Eu posso controlar os meus problemas internos. E quando um número suficiente de pessoas tiver feito essa transformação, a violência baterá em retirada, porque não haverá mais campo para que ela possa trabalhar. Então, o nosso agir na paz, conforme o Maurício falou no primeiro bloco, é extremamente importante. Gandhi falava isso. Em uma casa que existe uma pessoa de paz, essa casa termina por estar pacificada. Em uma rua que tem uma casa de paz, esta se contamina e se transforma numa rua de paz. Uma cidade que possui uma rua pacificada se contamina e transforma-se numa cidade pacificada e depois o próprio país e depois, então, o planeta. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos, traz uma mensagem chamada O Homem de Bem, determinados comportamentos que, se nós começarmos a adotar, ou tentarmos pelo menos adotar, nós estaremos contribuindo para a nossa própria evolução, mas também para a evolução do planeta, porque é uma consequência natural. Vinícius, nós estamos acabando o programa, mas eu vou fazer uma pergunta bem rápida. Nós que temos filhos que gostam de jogos de videogame, de violência, isso tem interferência no caráter, na formação do caráter, na formação da moral? Isso chegaria a influenciar um jovem a cometer atitudes de violência? Eu acredito, Silvia, que alguma coisa influencia, porque não é possível que o jovem fique tanto tempo em frente a alguma coisa violenta e não absorva alguma coisa. Então, na minha opinião, eu acredito que sim.
Nós vamos ter que começar a repensar essas coisas, né? Porque os jogos de videogame estão cada vez mais violentos, né? Exatamente. A tendência é ser, inclusive, muito mais realistas. Bom, Maurício, vamos para o sorteio do livro. Hoje você ficou bem quietinho aí, né? Muitas participações, passo quase boa parte do programa fazendo uma boa ação, que atendendo o pessoal e registrando os nomes para o nosso sorteio. O livro que a gente está sorteando hoje é o volume 12 da série Momento Espírita. Vinícius, esse sorteio é para nós aí, por favor? Quem é o telespectador? É a Bela Zen, que nos contactou aí pelo Facebook. Parabéns, Bela. Você pode pegar o seu livro na Livraria Espírita A Educadora. Fica na Rua Santos Dumont 620, anexo à Sociedade Espírita Francisco de Assis, aqui no centro de Ponta Grossa. Boa leitura para você. E lembrando que as pessoas precisam ir buscar os livros. Nós temos livros lá, temos ainda, né, Armando? Nós temos livros sorteados, 3 a 4 livros sorteados aqui no Presença Espírita, que estão guardados lá na livraria da Cefam, e vocês precisam ir buscar os seus presentes, as suas obras, para se deliciarem aí com a leitura espírita. E agora nós vamos nos despedindo. Na semana que vem, nós estaremos mais uma vez ao vivo com o nosso tradicional programa de perguntas e respostas, porque já é a última quinta-feira do mês. Agradecemos pela sua audiência, pelo YouTube, pela internet, pela TV a cabo local, e aguardamos pela sua audiência no próximo programa. Obrigada, Vinícius, pela sua participação. E desejamos a todos uma excelente semana e até o próximo programa. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco em mais um programa Presença Espírita. Desejamos a você uma excelente continuação de semana, muita paz e até o nosso próximo programa.